Bom dia, orientador e orientadora educacional. Emocionante essa homenagem feita pela Câmara Legislativa do Distrito Federal a nós, orientadores educacionais, por ocasião do nosso dia, 4 de dezembro. Este ano, o 11º Fórum da Orientação Educacional, trazemos como temática o cuidado da vida e o bem viver. E fomos perguntar à nossa comunidade, o que é cuidado da vida e bem viver para você? Confiram aí. Eu acho que a felicidade está em coisas mais simples, então eu gosto de estar com os meus animais, eu gosto de estar com meus familiares, me deixa feliz muito comer e gosto de estar em amigos também, gosto de chegar aos meus objetivos. Sou Gabriel, tenho 16 anos, eu sou estudante do 2º ano do ensino médio. Sobre o tema o bem viver no seu mundo, o que é o bem viver? Eu acho que a socialização com as pessoas talvez seja importante, talvez não, é importante, socialização, cuidar do nosso ambiente, cuidar do lugar onde a gente vive de verdade, porque senão daqui a um tempo a gente não vai ter pra onde ir. Eu sou muito feliz, tá ligado? Eu acho que eu me considero uma pessoa muito feliz, por causa que às vezes eu acordo de boa de manhã e tô sorrindo. Agora me pergunta o motivo, Gabriel, por que você está sorrindo? Eu falo, eu não sei. Tipo, bem boba alegre mesmo, eu não sei porque eu tô sorrindo, mas eu tô sorrindo, eu tô feliz. O que me faz feliz é o simples de estar com alguém que eu gosto. Ou de fazer algo que eu gosto. Tipo, desenhar, ler, escrever. São coisas que é um momento de lazer que eu tenho. Tipo, o que eu faço comigo mesmo ou com alguém, sabe? O que eu faço para viver melhor? Eu leio, eu estudo, eu penso que algum dia eu ainda vou ter a liberdade de ter o meu nome social no registro, no CPF, no RG, tudo bom, tudo legalizado. O que eu faço pra ser feliz? Eu falo com a minha mãe, eu falo com meu irmão. Eu já disse que eu leio, eu amo ler, me ajuda bastante. Eu coloco o binder, eu corto ainda mais o meu cabelo. Esse tipo de coisa, querendo se ou não, me faz muito bem. Na minha visão, a felicidade não é questão de ser feliz o tempo todo, é questão de momentos. Então, se eu faço algo pra me agradar e algo que vai me fazer bem, eu vou estar trazendo a felicidade pra mim. Por exemplo, eu gosto de passear com amigos, conhecer pessoas, socializar, fazer algo que eu gosto. E também tem questão de nem sempre a sua melhor companhia é a sua própria companhia. Viver bem pra mim é me refugiar onde eu encontro alívio, onde eu encontro paz, seja em qualquer lugar, dentro da minha família, dentro de um ambiente calmo. Viver bem é me concentrar em tudo aquilo que me faz bem. Por mais que existam motivos para eu desistir, por mais que existam momentos ruins, me concentrar naquilo que me faz bem. E aquilo que me faz bem é o refúgio da minha paz e da minha alegria. O que eu faço para viver bem é viver bem com Deus. Estar sempre do lado de Deus, Deus do meu lado, viver bem com a família, fazer com amor tudo o meu trabalho que eu faço. E só viver felicidade, né? E a saúde também, né? Viver com saúde, viver bem e lutar pela vida. Tudo é o bem. Atuando como orientador, a gente busca, de todas as formas, ouvir o outro, entender o que o outro está dizendo, os anseios, as vontades, as necessidades, os medos. Ser um bom ouvinte diz muito sobre aquilo que iremos atuar, como iremos atuar, o que iremos fazer nas sequências das nossas ações. Ouvir o outro é dar espaço para que haja uma abertura de necessidades, de vontades, de conquistas. E tudo isso está intrinsecamente vinculado a como queremos viver bem, buscar ter harmonia com aqueles colegas de trabalho, com as famílias, com os alunos. A escola harmoniosa que a gente tanto busca, ela começa a partir do ponto da humildade. Temos que ser humildes o bastante para entender que nós somos uma peça pequena dessa grande engrenagem chamada educação. E com a coordenadora da Escola Classe 16, a Gleide, coordenadora de Educação Infantil em 1º ano. Nós estamos fazendo uma entrevista para o nosso fórum de orientadores educacionais esse ano e a pergunta é a seguinte, Gleide. O que você faz para você se sentir bem? Seja aqui no trabalho, na tua casa, junto aos seus familiares. Eu gosto de
assistir uma série, ver um filme em casa ou ler um livro para relaxar no final do dia. Sou uma pessoa bem brincalhona, bem expansiva, então eu procuro transformar o ambiente de trabalho num lugar agradável e manter o autocontrole. Costumo fazer meditação também para conseguir me concentrar, respirar na hora que tiver alguma situação, um problema, e eu ficar mais tranquila mesmo. Muito obrigada por sua contribuição. Meu nome é Karine, eu sou orientadora do CF Caminho Sol. E viver bem é estar perto de quem eu amo, é fazer o que eu gosto, é trabalhar, é ajudar o próximo, é me concentrar nas coisas boas da vida, né? Ter esse olhar diferenciado para os problemas, é procurar fazer algo que me traga alegria, me traga conforto, me traga bem-estar. Para mim, isso é viver bem. Olá, meu nome é Flávia, sou orientadora educacional da Secretaria de Educação, psicanalista, e convido você a refletir sobre esse tema tão importante em nossas vidas. Vamos lá? Você sabia que somos movidos por 4 dimensões humanas? Então, o conceito de saúde vai muito além do conceito do corpo ter a ausência de doenças. O fato de seu corpo não manifestar nenhuma doença agora não significa dizer que você tem um bem-estar ou está em um bem viver. Na verdade, só é possível ter saúde quando há um completo bem-estar físico e social de uma pessoa. Então, sabe quando você sente uma sensação de bem-estar? Pois é, isso só é possível no equilíbrio das 4 dimensões humanas. Nós vivemos numa vida muito corrida, então não contemplamos nossas faltas para daí percebermos onde precisa ser ajustado. Portanto, ao invés de correr, caminhe. É como se tivéssemos que afinar um instrumento a cada instante de uma nova melodia, e isso fosse se tornando um hábito e sendo cada vez mais prazeroso. Comecemos a falar da primeira dimensão, o físico. Se você não faz atividade física, se você se alimenta mal, consome muita bebida alcoólica, cigarros, drogas, dorme mal, poucas horas de sono, com certeza você não está pensando em um bem-estar. Temos também a segunda dimensão. Quando você está muito ligado a relações tóxicas, seguir pessoas que nos fazem mal, se envolver em situações de egoísmo e fofoca, quando ficamos nutrindo essas relações que nos fazem mal, então tem muitas formas de limpar isso. Seria buscar uma terapia, grupos de ajuda, conversar e passear com pessoas agradáveis, nutrir boas companhias, boas amizades, namorar, ajudar pessoas, fazer trabalhos voluntários, cantar, dançar, demonstrar emoções ao invés de reprimi-las. Enfim, manter relacionamentos saudáveis. A outra dimensão, a terceira, a mental, é o estresse, a correria, assistir a notícias desagradáveis, desorganizações no trabalho, aquela sensação de estar correndo sempre. E uma das formas de você estar sempre nutrindo a boa dimensão mental de maneira satisfatória é lendo bons livros, anotando diariamente e em contato com pessoas otimistas. A quarta dimensão, o espiritual. Nossa energia diminui quando praticamos muito a ingratidão, o apego ao passado, o medo do futuro, quando temos um perfil de controle de tudo. Então existem muitas práticas para equilibrar isso. Por exemplo, a busca do autoconhecimento, fazer meditação, silenciar, se conectar com a presença divina, estar em contato com a natureza e refletir. Isso tudo junta-se ao equilíbrio. Boa sorte! Viver bem é você ser positivo, fazer com que as coisas se tornem cada dia melhor para você e sempre estar de bem com a vida, sorrindo, aceitando um bom dia, dando um bom dia, falando com as pessoas sem julgar a aparência, sem julgar as atitudes. Isso para mim é viver bem, é estar de bem com a vida, estar de bem com você e com todos aqueles que estão ao seu redor.
Olá, sou a professora Dayana da Escola Classe 15 e o que me faz sentir bem é se sentir útil, seja no meu local de trabalho, seja no meu ambiente social com os amigos ou seja no ambiente familiar com a minha família. E tem uma coisa também que me faz sentir muito bem, é escutar música e cantar. E por isso eu quero deixar uma musiquinha para vocês. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Beijos, ficam com Deus. Oi, o meu nome é Davi e o que me faz sentir bem é cantar ópera. Assim, ó. Fígaro, 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 Mas sabe o que aconteceu? As pessoas que tinham pele branca achou que podia deixar as outras pessoas com cor de pele diferente tristes. E aí começou a fazer coisas feias, como escravizar, falar mal do cabelo, da cor da pele. E isso não foi legal. Por isso que ocorreu o Dia da Consciência Negra, para as pessoas saberem que, independente da cor da pele, todos são iguais. Todos são iguais e merecem carinho, amor, proteção e, acima de tudo, respeito. Bem viver, viver bem, é escolher viver, é escolher amar, é com a natureza se conectar. É nesse mundo de incertezas a paz semear. Está no olhar do orientador, acolhedor. Está no céu, na terra, na água, nos rios voadores e nas coloridas flores. Está em mim e em você. Pois somos parte desse grande corpo chamado planeta Terra. Interessante ouvirmos a nossa comunidade escolar, não é mesmo, Marina? Isso, Érica. E também para contribuir com essa nossa conversa, chamamos a psicóloga e coach ontológica Tirza Reis. A Tirza esteve conosco desde o começo dessa jornada, foi a primeira a participar de lives conosco para estar contribuindo sobre a vulnerabilidade e a vida plena. Confira conosco o que ela trouxe hoje para essa nossa conversa. Esse tema da educação, para mim, eu até falava isso em relação aos professores dos meus filhos. Eu acho que talvez tenha sido a área mais desafiada, né? Porque assim, os professores tiveram que expor as suas casas para os alunos em muitos contextos, enquanto a pandemia começava, tendo que lidar com as suas próprias dores e com as dores dos seus filhos, que muitas vezes também estavam estudando, ele aqui dando aula e tendo que lidar com o filho ali. Então são situações tão diversas, né? Então teve que lidar com isso. Depois, quando as escolas voltaram, a situação de risco que esses professores ficaram, né, muito nas redes particulares também, e tendo que lidar com essa situação de ter o aluno presente aqui em sala de aula e o aluno remoto, então mais uma reinvenção. Eu fiquei assim muito impactada com a educação de uma forma geral por causa disso, porque assim, eu acho que o professor e a escola, nesse sentido, é o lugar onde as crianças estavam trazendo os seus não saberes, as suas inquietudes, a ansiedade estava aparecendo ali, né, de você ter um pai hospitalizado, de você ter uma avó que faleceu, de você estar em quarentena, então, e os pais dos seus coleguinhas, porque muitas vezes o aluno volta e aí de repente todo mundo tem que voltar de novo para casa. Eu vivenciei isso com os meus filhos, vi isso acontecer com eles, né, de gente, a família de alguém ficou com... deu positivo para Covid, volta todo mundo para casa, essa semana é quarentena para todo mundo, até que se tenha uma nova notícia. Então eu fiquei assim, muito impactada pensando o quanto essa pandemia fez com que a gente realmente percebesse algumas, para quem teve olhos para ver, para quem está tendo olhos para ver, né? O quanto a gente percebeu que nós somos muito mais ligados uns aos outros do que a gente imagina. E o quanto que a decisão de uma pessoa impacta
no convívio, na decisão, na lógica relacional de tantos de nós. Então, o quanto a gente precisa pensar o coletivo e o quanto que a dor é uma dor compartilhada. E a gente precisa construir espaços de compartilhamento para falar dela, né? Então, quando você traz essa questão da lógica do cuidado, eu fico pensando assim que nunca foi tão necessário a gente incluir um espaço para a gente falar da dor, para a gente falar das coisas que são importantes para a gente incluir o luto. Porque eu imagino que vocês, especialmente na orientação, vocês já acolhiam, né, pessoas nas maiores e nas mais diversas situações, né, de lutos individuais, dos dramas familiares de cada lógica de cada aluno, e vocês se envolvem, não tem como a gente não se envolver, gente, né? E aliás, eu acho fundamental, inclusive, que a gente se envolva, que a gente se coloque como gente, como humanos nessa condição, mas eu acho que a gente nunca viveu isso em grande escala. Sim, um tensionamento tão grande com tantas pessoas ao mesmo tempo, sobre uma dor comum. Entende? E eu vi as pessoas se relacionando com isso de formas diferentes, nos diversos estágios do luto. Gente negando, fingindo que não era com eles que estava acontecendo isso, que isso é uma viagem, né? Então a gente teve os negacionistas, nós tivemos as pessoas que estavam barganhando com isso, falando, ah não, se tivesse feito aquilo, talvez isso não tivesse acontecido, se construindo essas hipóteses na cabeça numa tentativa de se proteger, e que na verdade só denuncia o nosso medo, porque ninguém efetivamente sabia o que estava acontecendo, né? A gente viu pessoas extremamente raivosas com isso e revoltadas e brigando, e de novo, numa tentativa de lidar com o que a gente desconhece, pessoas tristes, sofrendo as dores e reconhecendo o que estava acontecendo e sofrendo a dor desse reconhecimento. E pessoas que estavam em aceitação, do tipo, tá, gente, diante disso tudo, o que a gente pode fazer para ajudar? Como é que a gente pode construir? Né? Então, eu imagino que na educação vocês viveram isso de um jeito muito mais próximo, porque não pôde parar. Vocês tiveram que se reinventar de fato, a cada instante, né? Isso, assim, mesmo no Pará, porque na educação do DF, na educação pública, a gente teve um lapso maior do que a rede privada, né, para retornar. Mas esse ficar parado também em si é um grande luto, porque o que eu faço com a minha identidade profissional, a sensação também de não estar alcançando, né, os estudantes que estão com maior vulnerabilidade. Então eu acho que são vários lutos que ainda estão transitando. Sim. Eu fico com essa sensação de que, embora a pandemia esteja, né, começando a ter aberturas, a gente está começando a conseguir acessar, né, alguns espaços, não sei se a gente já teve tempo para elaborar todos esses lutos e o que é para essa nova geração isso, que uma coisa é para o adulto. O que será para um adolescente que viveu, por exemplo, o ensino médio, que terminou o primeiro ano, estava iniciando o segundo ano e agora está finalizando o terceiro ano e viveu assim o ensino médio. Quem saiu da educação infantil e foi para a alfabetização, enfim. No momento que essa questão da interação social, de você ter amigos, de você ter rede, é tão importante, né? Você viver isso tudo remotamente. Eu acho que é uma dor muito, muito grande. E eu concordo com você, eu também tenho falado muito desse espaço, né? Desse espaço de travessia, porque a gente ainda está em travessia e a gente ainda está em transição e a gente vai ir para um novo espaço que a gente também não conhece, né? Porque antes da pandemia começar, a maneira como a gente se relacionava assim, era um pouco tácita. Já estava claro para nós. Você sabia que você ia encontrar no fórum os outros orientadores educacionais, vocês sabiam os espaços de convivência, tinha a sala dos professores, o nível de interlocução era um. Com a pandemia, a gente saiu de um extremo para o outro. Teve esse ato, que a gente ficou no limbo absoluto, o que vai ser agora? Depois a gente vem para um outro espaço de convivência que agora já se tornou mais normótico. Então tudo acontece online, a gente resolve as coisas. E agora? Né? Como é que vai ser agora? Porque agora é um outro jeito também. E o medo do retorno, né? Nesse momento a gente está convivendo ainda com um medo. Muito. E aí, Mi, eu acho que a gente entra num departamento que eu acho que denunciou muito essa pandemia, sabe? Que é o quanto a gente precisa definitivamente cuidar do nosso mundo emocional. O quanto isso nos define e o quanto a gente sabe pouco sobre.
né? Eu vejo, quando eu falei aqui dos negacionistas para você, eu vejo isso muito, peguei isso muito no consultório, muito na clínica, pessoas absolutamente feridas e atônitas, porque assim, como é que eu vou cuidar de algo que eu não sei o que é e que eu não sei nem nomear? Então eu quero, a todo custo, que alguém me diga o que fazer, né? E quando a gente pensa no cuidado, uma das coisas que eu tenho visto fundamental, especialmente nesse momento, é que a gente pare de olhar um pouco para fora, assim, que a gente reconheça tudo isso, porque isso é fato, essas coisas estão acontecendo. Agora que a gente se permita sentir, né? Porque eu vejo que tem uma coisa de querer evitar a dor, de querer passar por cima dela, de querer sair correndo pela tangente, de ir em busca de uma alternativa mais rápida. Então, como é que faz? O que precisa fazer? E uma ansiedade generalizada para resolver a situação. E não tem jeito, porque a dor não tem caminho pela direita. Quando a gente está falando de uma dor, e especialmente não tem caminho pela direita quando a gente está falando de uma dor coletiva. A dor é algo que a gente precisa atravessar, sabe? De mãos dadas. Porque também fazer esse caminho sozinho é cruel, sabe? Cada um tem uma experiência individual com isso, não tem como, é uma experiência individual, mas a gente precisa vivê-la coletivamente, porque vivê-la só é crueldade. Então, e para a gente fazer esse movimento de travessia, eu costumo dizer assim, são 4 caminhos, sabe? Primeiro eu preciso reconhecer que eu estou sentindo, que tem algo acontecendo, que não está gostoso. Tem um trem que eu não, por enquanto eu não estou nem sabendo nomear, mas eu estou sentindo alguma coisa em mim. Eu preciso reconhecer que tem algo acontecendo, né? E então ir para a segunda etapa, que é uma etapa de farejar, de descobrir o nome. Qual é o nome que eu dou? A gente precisa nomear. É tristeza, é frustração, é angústia. Qual é o nome que isso tem? Porque como é que eu vou dar, como é que eu vou cuidar de algo e como é que eu vou atravessar algo que eu não sei nomear? Eu vou dar o remédio errado, eu vou fazer a travessia, vai demorar mais tempo. Então, quanto mais tempo a gente se der com gentileza, assim, para que a gente possa reconhecer que há algo e se permitir ousar nomes, dar nomes para isso, né? E então, ao nomear, se permite sentir. Dá tempo para sustentar o processo, para sentir a dor. Precisa dar tempo. Tem coisa que a gente não é assim, eu resolvi hoje, então agora o que eu faço? Pera, esse trem tem algo para ensinar, tem alguma coisa para te dizer. O que você precisa aprender com essa experiência? Para então a gente dar conta de transformar. A dor a gente não cura, eu não falo nem em termos de cura, sabe? O que eu vejo é que a gente faz um processo de transformação dela. E eu sinto que nós, como povo, como mundo, como humanos que somos, a gente está em pleno processo, a gente ainda está tentando dar nome para o que está acontecendo, sabe? A gente está em pleno processo. E para que a gente possa fazer isso assim com integridade, com plenitude, precisa do que vocês estão falando aqui de maneira tão bonita, assim, precisa do cuidado, não apenas com a gente, mas com os que estão ao nosso redor, com os que estão à nossa volta. Cada um está vivendo a sua angústia de um jeito, e a angústia lá aparece de jeitos diferentes. Então, às vezes a gente vê a outra pessoa lá negando e a gente fica indignado com essa pessoa, assim, raivosa, que absurdo, olha o que essa pessoa está falando. Gente, ela está na tentativa, se a gente conseguisse pensar isso, ela está na tentativa dela de lidar com o que ela não sabe. E quando ela não sabe, essa é a reação que ela é capaz de ter. Como que a gente aceita também. Como é que a gente aceita? Exatamente. Exatamente. Né? Então, o que eu sinto nesse momento é o que a gente precisa restaurar em nós de formas cada vez mais profundas, essa questão da compaixão, sabe? Desse olhar compassivo para o outro, nesses momentos em que a gente fica com vontade de debater, e de se irar, e de se colocar, que absurdo, de se contrapor, da gente pensar, cara, pera, antes de eu começar toda essa minha fala, né, deixa eu entender que ali tem um ser humano em dor e que também está igual eu, sem saber o que fazer com aquilo. Né? Então a primeira coisa é essa, e a segunda
é de olhar para nós mesmos com esse olhar compassivo, porque a gente tem falado muito de autoconhecimento e eu realmente acho que o autoconhecimento é fundamental e esse processo, para quem se permitiu, foi uma grande abertura nesse sentido, né? De você sair um pouco desse mergulho para fora, que é o convite que antes a gente vinha tendo, né? De estar o tempo todo olhando para fora e se comparando e vendo o que eu preciso fazer no mundo, o que eu preciso colocar no mundo. De repente, acabou tudo, para tudo, para tudo. E aí, nessa hora que para tudo, né, gente, que a gente cala as vozes de fora, as vozes de dentro com as quais a gente não estava lidando, grita e grita de verdade, né? Então, olhar para isso dá muito medo também, mas é profundamente libertador. Só que se a gente faz isso com um olhar de auto-julgamento, esse autoconhecimento também pode ser bem doloroso. Então a gente também precisa ser capaz de olhar para nós com um olhar autocompassivo, né? Olhar com compaixão, falar com a gente com carinho nesses momentos que a gente fica... Ser um pouco mais gentil com a gente. Totalmente. Nossa, uma fala que eu uso sempre para trazer essa questão da gentileza é assim: você é capaz de falar com você como você falaria com alguém que você ama muito e que você sabe que está sofrendo? Eu acho que essa é uma pergunta boa para os orientadores, sabe? Porque eu vejo que às vezes a gente já consegue ser tão generoso com as pessoas que vêm nos procurar em busca de acolhimento e a gente é totalmente acolhimento, né? Você se transforma, você às vezes está vivendo as suas próprias dores e você coloca elas de lado para estar inteira ali com aquela pessoa, sendo o seu melhor para ela. E quando é você quem está em dor? Como é que você se trata? Você é capaz de falar com você e ter essa mesma disposição amorosa, afetiva, essa mesma abertura que você tem quando outra pessoa está te procurando? Quando uma família de uma criança está vindo te buscar porque eles estão em sofrimento e em luto, você está dando conta de fazer isso consigo? Eu acho que esse é um espaço muito importante, sabe, Mi? E também de pedir ajuda. Porque eu não sei como é que é com os orientadores e dentro da educação, mas eu sei como é que é, por exemplo, em outros universos da psicologia. Às vezes a gente está tão disponível para ajudar o outro, mas a gente não aceita ajuda, a gente não pede ajuda. E aqui tem um lugar que é um lugar muito importante para a gente olhar se a gente quiser viver o cuidado genuíno, se a gente quiser viver o bem-estar genuíno. Uma das coisas que a gente esquece é que para eu qualificar a minha ajuda, o meu apoio, a minha assistência, o meu cuidado com o outro, para eu qualificar isso, para isso ser realmente legítimo, eu preciso ser capaz de me deixar cuidar. O cuidado não é uma via de mão única. Não pode ser. Porque se for, ele não é sustentável. Ele não é sustentável humanamente falando. O cuidado é rede. Entende? Então, assim, eu posso cuidar de você porque eu estou íntegra, porque eu estou cuidando de mim e porque eu tenho quem me cuide. E essa pessoa está cuidando de mim porque ela está íntegra, está cuidando dela e porque tem alguém que a cuide. E às vezes isso vai ser até recíproco, né? Ora eu cuido de você, ora você cuida de mim, e ora a gente faz isso mutuamente, ao mesmo tempo. Eu estou cuidando de você, você está cuidando de mim ao mesmo tempo, né? Mas a gente precisa acolher que o nosso cuidado, o nosso serviço, como orientadores, como profissionais da área da educação, da área da saúde, não é a partir de um lugar de eu estou aqui maravilhosa e por isso posso... Não é desse lugar, não. É de um lugar de profunda horizontalidade, de profunda humildade e de profundo reconhecimento de que eu posso estar com você aqui, nessa relação, porque essa sua dor também me toca e porque eu sei que, dadas as condições de temperatura e pressão, eu poderia estar sentindo a mesma coisa, precisando do mesmo apoio e no mesmo lugar. Tá gostando dessa conversa? Essa vozinha doce? Então fica aí que já já tem mais. Estamos de volta para você ter um pouquinho mais dessa conversa com Tirza Reis.
Não tem a ver com estar com tudo resolvido para poder estar com o outro, né? Não mesmo. E isso em si isso é libertador, né? Eu acho que traz uma relação de interdependência, que fala da vida, né? A vida é assim, tudo que está vivo está funcionando em interdependência. Eu fico te escutando e assim, acho muito preciosas todas as dicas, né? Assim, eu acho que são meio que chaves. Olha, tem um autocuidado, tem um não julgamento, ser compassivo consigo mesmo, estar em rede. E dentro dos caminhos que você foi apontando, me chama muito a atenção talvez pela falta de experiência que a nossa geração de adultos tem, que é em relação a nomear as emoções. Nós não somos educados, né? Assim, essa educação socioemocional é algo que está pulsando como uma bandeira para que os educadores ofereçam para as novas gerações, mas a gente não passou por isso. Então eu fico pensando assim, como que a gente pode, de repente, um caminho, se você acredita que um caminho para quem não sabe o nome das emoções, e você não vai olhar só no dicionário e dizer assim, é isso, é uma experiência, né? Se o caminho de conexão com o corpo pode ser um caminho para... de repente eu não sei se eu estou com raiva, se eu estou frustrado, se eu estou angustiado, mas eu sei... Mas como é que eu estou sentindo? O que está passando por aqui? E ter essa conversa, de repente, pode ser um caminho para quem não sabe nomear suas emoções. Eu acho que é o caminho. E eu acho que esse é o caminho. É a gente se dar tempo, assim, de fechar os olhos, 5 segundos, 5 minutos, sabe? Peraí. O que eu estou sentindo? Porque essa divisão, inclusive, corpo, emoção, mente, isso é só didático, entendeu? É só para que a gente consiga compreender do que a gente está falando. Mas, na verdade, quem é que sente quando você sente? É o corpinho da gente, né? Entendeu? É nele que as coisas acontecem, né? E aí a gente batiza essa quantidade de coisas que eu tô sentindo, sudorese, cabeça acelerada, os pensamentos comendo a mil. Quando eu olho para esse conjuntinho, eu nomeio. Isso aqui chama ansiedade. Quando sobe um trem aqui que a minha vontade é explodir, isso aqui é raiva. Mas quem está sentindo tudo isso? É o nosso corpo. Então, a gente precisa desse momento. E isso tem muito a ver com a presença, né, Mi? De você se sentir no seu próprio corpo, de você estar aqui. Então, eu acho que essas conversas sobre o corpo, essas conversas sobre, o que está me passando aqui agora? Antes de eu reagir. Porque a nossa geração é uma das gerações mais reativas, uma das gerações que mais adoece psiquicamente e uma das gerações que é pós-graduada em comunicação passiva-agressiva. O trem bom que a gente sabe fazer é comunicação passiva-agressiva. Porque ao invés de eu dizer o que eu preciso, eu te alfineto porque você não me deu. Mas eu não tenho a capacidade de dizer, olha, isso me doeu. Isso que você fez me causou. Poxa, eu queria ter sido lembrada nesse momento. Né? Eu gostaria de ter sido incluída. A gente não consegue falar. E aí começa a pipocar. Então, esse caminho que você sugere, de olhar para o corpo, eu acho fundamental, né? De respirar. E isso é uma coisa, olha para você ver como é importante essa sua colocação. Se a gente observar bem, olha como tudo está conectado. A nossa própria respiração, ela é o maior exemplo que a gente pode dar de autocuidado. As pessoas, esse momento da pandemia deflagrou os maiores casos de ansiedade da humanidade. E as pessoas, quando elas estão vivendo a ansiedade, quando elas estão vivendo uma síndrome do pânico, elas acham que está faltando ar. Elas chegam com a queixa de que tem falta de ar. Para você ver, elas não têm falta de ar. Elas têm excesso de ar. Porque quando a gente está na ansiedade, como é que a gente respira? Eu vou querendo respirar, o que vai acontecendo? Eu não solto o ar. E nessa coisa de ficar inspirando, eu me sufoco com o excesso, não com a falta. Qual é o movimento que a gente faz quando a gente está fazendo para a pessoa sair do pânico, para que ela possa voltar, para que ela possa se acalmar? Solta o ar, solta. Aí abre espaço para o novo ar entrar. Né? Então, definitivamente, essa questão do contato com o corpo é uma grande chave. É a hora que a gente encarna, né? Eu falo, tem que encarnar, porque senão a gente fica só aqui.
Tem que encarnar. Quando você traz, enfim, toda essa gama de coisas, eu fico pensando assim, na temática do nosso fórum, de cuidado com a vida e bem viver. E aí uma mensagem que para mim fica muito forte, que eu espero que alcance, né, quem está assistindo, é que tá tudo bem não tá bem, isso faz parte da vida. Eu concordo totalmente com isso, eu tenho falado muito sobre isso, né, sobre como é que a gente pode ter uma vida plena. E eu vejo que a gente foi muito contaminado ou contagiado por essa conversa sobre a felicidade, como se tivesse um jeito certo de você viver a vida, e o jeito certo é que você esteja sempre feliz e que você seja bem. E aí são critérios que ninguém sabe realmente quem colocou, mas que está sempre do lado de fora, porque você vê a vida de outra pessoa e aí você vai, aquilo ali, aí sim é plenitude. O que as pessoas não estão entendendo ainda é que plenitude não é você estar sempre bem e sorridente, não tem nada a ver com isso. Plenitude, inclusive a palavra não tem a ver com isso. Plenitude tem a ver com ser pleno, que tem a ver com ser inteiro, tem a ver com integrar. Né? Então, se tem uma palavra que mais se conecta com a plenitude, é a integração. É você integrar luz e sombra. Não tem como eu ter dia sem ter noite. Não tem como eu ter alegria sem conhecer a dor, sem conhecer a tristeza. É na hora que a gente se abre a vulnerabilidade a esse espaço, é que sim, eu vou sentir medo, eu vou me sentir frágil em alguns momentos, mas no mesmo lugar, no mesmo berço onde nasce a fragilidade, onde nasce o medo, onde nasce a desconexão, a possibilidade de me sentir exposto, também é o lugar onde nasce o amor, a conexão, o acolhimento, a intimidade. Não dá para viver uma coisa sem a outra. Então, essa coisa do cuidado, tá tudo bem, não tá bem mesmo. E eu posso ser plena na minha tristeza. Eu estou triste e eu estou plena na minha tristeza. Eu estou reconhecendo ela, eu estou acolhendo ela. O que faz a gente fugir? É a gente começar a ter medo do medo. Ou na hora que a emoção me vem, eu começo a julgar, achando que tem algo errado comigo porque eu estou sentindo isso. Não tem nada errado com você. Você está só sendo gente. Sentir tristeza, sentir raiva, sentir frustração, sentir ansiedade, se deprimir em determinados momentos, sentir tristeza. Nada disso tem problema nenhum. Isso são experiências do humano. O que é que torna isso problemático? Quando eu fico querendo fugir disso igual o diabo foge da cruz. E aí é a hora que a gente começa a problematizar. E aí é a hora que a gente deixa de aprender com isso tudo e incluir isso tudo para transformar isso num problema. Isso não é um problema. Isso é a vida acontecendo. Né? E a vida é isso mesmo, ela é bagunçadinha, ela não é linear. Ela é bagunçada. E isso é que dá movimento para ela, isso é que faz ela ser gostosa. Né? Então, nos seus momentos de baixa, o que a gente precisa fazer? Se acolher, estar entre as pessoas que a gente ama, se proteger. Para quê? Para que a gente possa se abastecer, para que nos nossos momentos de alta a gente possa fazer isso por outras pessoas. E assim a vida vai fazendo o seu ciclo e o equilíbrio vai se construindo humanamente. Isso é plenitude. Então tá tudo bem, não tá bem? Mesmo. Se a gente aprende com os povos antigos, eles construíam altares. Não só quando as coisas boas aconteciam, sabe? Mas eles construíam altares quando as coisas ruins também aconteciam. Assim, quando a população era dizimada, quando não vinha a bonança da Mãe Terra que eles estavam esperando, essas coisas eram marcadas, assim, era edificado um pequeno altar ali. Para quê? Para que a gente se lembre, isso aconteceu. Entende? Igual teve agora no Rio o memorial do Holocausto que eles fizeram, isso precisa ser memorado, lembrado. Por quê? Para que isso jamais volte a acontecer. Você entende a importância desses marcos históricos? A gente precisa levantar altares nisso, sabe? Precisa ter um momento dentro da escola onde a gente vai chorar os nossos mortos. Sabe? Uma coisa assim, onde a gente vai dizer, cara, não tá bem, eu tô triste até hoje. Eu tô aqui lidando com a minha ansiedade, eu voltei porque eu fui obrigada, mas eu não queria. E vamos acolher isso aqui. Sabe por quê? Porque, gente, se a gente não fizer isso, da próxima vez que acontecer uma próxima pandemia, a gente não vai saber de novo se relacionar com ela. Para que a gente possa cuidar
Entendeu? Para que a gente não permita que isso aconteça de novo. Para quando a gente começar a ver esses elementos surgindo outra vez, a gente fala, a gente já conhece essa história, a gente sabe para onde isso vai. Não. Vamos aprender com o nosso passado, não. Isso não. Entendeu? A gente precisa disso. E eu sinto que na educação, vocês que são embaixadoras disso na vida das nossas crianças, cara, esse é um lugar onde isso precisa ser muito forte. A gente não pode fingir que está tudo bem, não está tudo bem. A gente perdeu muita gente, a gente segue perdendo. Né? Não está tudo bem. Olha, quando eu penso que é educar para a vida e para o bem viver, me vem uma imagem. Me vem uma imagem de roda, da gente de mãos dadas, olhando um para os olhos do outro e dizendo, estamos juntos. Eu tô com você, eu sou você e você sou eu. E juntos a gente está vivendo aqui essa experiência coletiva. Para mim, isso é o educar para a vida e o bem viver. É a gente reconhecer as nossas emoções, é saber que somos constituídos por ela e saber que estejamos mal ou estejamos bem, se nós estivermos juntos, a gente consegue atravessar. Sem medo de falar, hoje eu não estou bem e eu preciso de cuidado, porque a rede está ali montada. Para mim, isso é educar para a vida e bem viver. É a gente construir crianças que sejam capazes de dizer, eu não estou bem, eu estou com medo, eu estou triste. E ela sempre ter alguém que vai dizer, está tudo bem. Como você está se sentindo hoje. Vamos cuidar de você. Amanhã é um novo dia. A Tirza consegue, com seu olhar empático, se emocionar e nos emocionar com a sua visão do todo, da vulnerabilidade de cada um na sua situação, no seu ponto de vista, no seu lugar no mundo em relação a essa situação em que todos estamos vivendo, da situação pandêmica, que estamos aos poucos tentando sair, né? E de como o bem-estar, o bem viver, o cuidado com a vida pode nos ajudar nesse momento e em todos os outros da nossa vida, não é? Como educadores e como seres humanos podemos nos ajudar e nos olhar, nos escutar de forma diferente e estarmos juntos para poder contribuir para uma sociedade melhor. E vamos seguir, né, Érica? Nós vamos para um breve intervalo e já voltaremos para trazer um pouco mais de conexão. Corpo, mente, cuidado com a vida e bem viver. Aguardem aí. Estamos de volta e agora, para aprofundarmos um pouco mais nessa temática do cuidado com a vida e bem viver, a Rose vai trazer mais uma temática, não é isso, Rose? Com certeza, Érica. Hoje nós teremos aqui conosco duas convidadas muito especiais. Jussara Almeida, que é fisioterapeuta especialista em Pilates, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o cuidado com a vida e o bem viver numa linguagem corporal, mostrando o caminho das emoções, o quanto é importante conhecer o corpo para compreender melhor o nosso dia a dia, as nossas emoções, enfim, e também uma pessoa muito especial que é a Angélica Nascimento, que vai fazer uma prática sobre yoga integrativa. Aproveitem! Viver bem não é apenas ter saúde, e sim um estado completo de bem-estar físico, social e mental. Não existe o bem viver sem uma vida equilibrada. Por isso, buscamos a prática de atividades que proporcionem qualidade de vida e que te faça parar, se desligar da rotina do dia a dia para diminuir o estresse. Por isso, utilizamos de algumas atividades físicas, técnicas de relaxamento, uma boa alimentação e boas práticas de cuidado com a saúde, como por exemplo, dormir bem. Dormir bem é importante para a reparação e revitalização do nosso corpo. Manter-se ativo, um corpo em movimento é um corpo saudável. Exercitar a mente, ter uma mente ativa e estimulada, nos promove novas experiências, novos aprendizados e sensações. O nosso cérebro é capaz de realizar novas conexões. E podemos conseguir isso estimulando o nosso corpo, fazendo coisas diferentes,
saindo da rotina, alterando os nossos hábitos e mudando o nosso comportamento habitual. E o mais importante de todos, que eu preconizo muito como representante da saúde, que é o que as pessoas menos fazem, que é o priorizar-se, né? Somos cheios de cuidar dos outros e esquecemos de nós. De nada adianta sabermos o que é bom para a saúde, que se alimentar bem é o mais saudável, que fazer atividade física regularmente mantém todos os níveis de saúde do nosso corpo em dia, se não colocarmos isso em prática e como prioridade. Porque naturalmente a maioria das pessoas deixa tudo para depois, principalmente se for relacionado ao cuidado com o nosso corpo. Geralmente o trabalho vem em primeiro lugar e a nossa principal ferramenta de trabalho, que é o nosso corpo, é de fato descuidado. Ele é o nosso maior patrimônio físico, deveria vir em primeiro lugar. E assim a qualidade de vida, a saúde e o bem-viver viriam como consequência desse cuidado. E uma excelente atividade para trabalharmos o corpo de forma globalizada é o Pilates. Além de consistir de movimentos que exigem um grande esforço muscular, ele trabalha promovendo e preservando a elasticidade dos nossos músculos, ligamentos e tendões. Trabalha sempre com novos estímulos corporais, por ter uma possibilidade enorme de variação de movimentos e exercícios. Exercícios novos exigem um novo aprendizado muscular, uma nova conexão e coordenação. E através da respiração controlada, proporciona um corpo e mente mais oxigenados, melhorando o nosso potencial de memória, concentração e inclusive de aprendizado. Mas atualmente, essa nova era digital vem mudando nossos hábitos. Passamos mais tempo sentados e conectados do que nos movimentando. Para a nova geração, acredito ser um atraso ao cuidado, à manutenção do corpo. Porém, para os adultos, o desenvolvimento tecnológico é um grande facilitador e auxiliar para os cuidados com a saúde. Através da tecnologia, conseguimos diminuir a função de espaço e tempo, dando mais flexibilidade e oportunidade para realizar práticas voltadas à saúde e bem-estar. Comprovando isso é que cada vez mais se investem recursos no desenvolvimento de tecnologias voltadas para esse cuidado. Cada dia mais existem usuários de aplicativos e de redes voltados para a prática de atividade física e acompanhamento de profissionais de saúde no modo online, né? Cada vez mais as pessoas estão aderindo a isso. E aproveitando a tendência mundial, eu também desenvolvi um projeto voltado para o aprendizado e cuidado com a respiração, função vital para o nosso corpo. Desenvolvi o aplicativo Vitale, uma plataforma onde o usuário poderá, através de ferramentas tecnológicas, aprender a respirar de forma correta, fazer treinos de fortalecimento pulmonar, acompanhar a evolução e a força da condição pulmonar, realizar técnicas respiratórias e ajudar a controlar as crises de ansiedade. O objetivo do aplicativo é melhorar a capacidade pulmonar, o desconforto respiratório, o cansaço e a indisposição, o estresse e as crises de ansiedade. E vocês podem ter acesso ao aplicativo que está disponível na Play Store. Aproveitem e desfrutem do que pode mudar a qualidade de vida de cada um de vocês. Como o próprio nome diz, Vitale. Olá, eu sou Angélica Nascimento, instrutora de yoga integrativa, e gostaria de trazer um pouco de como o yoga pode estar contribuindo para o cuidado com a vida e o bem-viver, e também como é que os educadores, os professores de educação básica e fundamental podem estar trazendo o yoga para o seu dia a dia e em alguns intervalos do trabalho, sabe? Primeiramente, eu gostaria de trazer o significado da palavra yoga. Yoga significa união e está relacionando a gente se unir ao nosso ser mais verdadeiro, a nossa essência, e também se unir com as demais pessoas à nossa volta. Então, a yoga pode trazer essa contribuição para o nosso cuidado, nessa perspectiva de trazer mais harmonia com a gente mesmo, e ajuda também a amenizar vários desequilíbrios emocionais que podem estar ocasionando nesse momento que a gente vive, de muita tecnologia e que está afetando com ansiedade, com angústias, depressões. Então, ajuda a amenizar, né? A gente a ter mais consciência dessas emoções. Então, eu vou trazer aqui um exercício que você pode estar fazendo em algum intervalo do seu dia.
A gente pode sentar com a perna direita para dentro e esquerda em cima da direita. Ou ao contrário, se for mais confortável para você. É importante que você esteja confortável como você estiver, certo? A gente afasta os isquios aqui para assentar melhor no cóccix. Inala levando os ombros lá em cima, abrindo o peito, fechando as escápulas e vai trazendo a palma da mão voltada para cima. Vai fechando os seus olhos. Mantenha o peito aberto, erguido. Sente seus pés, suas pernas tocarem no chão. Vai distensionando seus joelhos, solta os joelhos. Mantenha seus olhos fechados. A gente está entrando aqui em Pratyahara. Pratyahara significa abstração de sentidos. Sente o peso das suas mãos sobre os seus joelhos. Vai sentindo o ar entrando e saindo do seu corpo. Traz toda a sua atenção para a sua respiração. Vai abrir levemente a boca, soltando o maxilar. Vamos tocar levemente o indicador com o polegar, fazendo o Jhana Mudra. E ativar os 3 dedos. Dedo mindinho, dedo anelar e dedo médio. Vamos exalar, mostrar toda a barriga lá dentro. Inalar, encher a barriga lá na frente, fazendo buchão. Agora a gente vai respirar normalmente, só observa a nossa respiração. Vai sentindo o ar entrando e saindo do seu corpo. Observa se tem algum incômodo em alguma parte do seu corpo. E se você observar, você inala fundo. E na exalação você sente essa tensão se esvaindo. Você está tocando bem levemente seu indicador, como se estivesse segurando a formiga. E vai trazendo a ponta da língua lá em cima no seu palato mole. Continua observando a sua respiração. E sente que essa respiração vai expandindo por todo o seu corpo. Sente que todo o seu corpo respira, através da sua pele, dos seus poros. Seus pés respiram. Suas pernas respiram. Seu tronco respira. Seus braços respiram. Seu pescoço respira. Sua cabeça respira. Vamos ficar 1 minuto em silêncio, só observando essa respiração. Devagar você vai retomando a consciência para o seu corpo físico. Vai inalando fundo, exalando, vai abrindo suas mãos, fazendo mudra. Mais uma vez inalando. E exalando, vai abrindo seus olhos. Vamos trazer a palma da mão voltada para baixo. Inala e vai olhando lá para o lado direito, peito aberto. Exala, vai bem devagar. Olhando para a esquerda. Inala a direita. Exala a esquerda. Volta para o centro de perna lá, olhando lá no teto, abrindo o peito. Exala e vai curvando a coluna lá no seu umbigo. Inala, olha lá em cima no teto, abre o peito, exala o umbigo. Mais uma vez, inalando, olha lá no teto. Exala o umbigo. E volta para o centro. Vamos trazer os braços ao lado do corpo. Inala, leva os braços, olhar para a mão lá em cima. E exalando, vai abaixando, olhando lá embaixo. Mais uma vez, inala, eleva. Exala, abaixa.
fazer lá embaixo. Mais uma vez, inalando. O tempo da inalação é o tempo do movimento. Termina a inalação quando toca as mãos aqui em cima, exalando. O tempo da exalação é o tempo do movimento. Olhe lá. Na frente, traz as mãos em cima dos joelhos e vão circulando. Inalando, exalando. Inalando, exalando. Inalando, exalando. Inalando, vamos para o outro lado. Inalando, exalando. Sempre sincronizando a respiração com o movimento. E vamos voltar para o centro, vamos tocar os pés. Entrelaça os dedos das mãos nos pés, traz o corpo um pouquinho mais para frente e vamos fazendo essa borboleta. Olha para o ponto fixo lá na sua frente, mantenha o peito aberto, a coluna ereta. Vamos inalar aqui. 5, 4, 3. Sente abrindo, alongando suas coxas laterais. Contando 3, 2, 1. Devagar você vai parando, traz os pés um pouquinho para frente, olha lá na frente, inala. Exalando, vai trazendo a testa em direção aos pés. Inala fundo, exalando, vai voltando. Isso. É um exercício simples que você pode estar fazendo. Tem outros alongamentos, se você conhecer. Você pode estar trazendo, incluindo e sempre fazendo de uma forma devagar, sincronizando a respiração com o movimento. E você pode fazer 10 minutinhos no seu dia, já vai fazer toda a diferença. É isso, gente. Muito obrigada. Namastê. Gratidão. Simbora. Vamos agora para um breve intervalo, mas antes, vamos cuidar um pouquinho do nosso corpo. Tomar uma água, alongar, respirar e aí nós voltaremos em breve para conversar um pouquinho sobre como a música pode contribuir no nosso dia a dia. Voltamos já! Se o sol nasce pra todos, eu digo amém. Aprendi que no carinho tem vai e vem. O lance é saber respeitar e partilhar dos bons momentos. Blindar o meu corpo com amor e paz. E voltando, embalados por essa bela melodia, nós vamos conversar um pouquinho com o cantor e compositor Dudu Sete Cordas e com o orientador educacional Sandro Cunha, que vai nos mostrar um pouquinho as formas de expressão da música no cuidado com a vida e o bem viver. Mas pra fluir tem que sorrir demais, tem que buscar a paz, enxergar outras belezas. A história dessa música, que se chama Prova e Expiação, é justamente a dificuldade da gente entender que na vida, por tudo, a gente passa por uma peneira. Dentro de casa, profissionalmente falando, né? Dentro de casa é na questão do respeito, principalmente, né? Na família, a gente tem a primeira peneira que a gente pode colocar assim, é o respeito. O respeito é a nossa primeira peneira. Se a gente não passa, né, por isso, a gente não consegue ter vivência em lugar nenhum, né? Se não consegue viver em casa, imagina na rua com tantas outras pessoas que não são tão afetuosas assim com a gente. Então, já no lado profissional, eu entendo que justamente é a nossa capacidade de executar o nosso melhor mesmo, né? Como profissional, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, se propõe a trabalhar, né? Para ganhar o nosso salário, então para ganhar o nosso cachê como artista, a gente tem que estar preparado para a peneira de estar entre os melhores. A gente tem que batalhar para a gente estar entre os melhores, né? Não adianta a gente ir para a selva, né? Ir para o trabalho, se a gente não quer estar junto dos melhores, né? Se a intenção não for essa, a gente
não precisa nem pensar em trabalhar, em correr atrás do nosso objetivo com o que a gente mais gosta, com o que a gente ama, seja lá qual for a jornada que a gente quer caminhar, né? Que a gente quer traçar, né? Como profissional. Então essa música já começa falando peneira da vida, num sentido geral, né? Da coisa, tanto dentro de casa quanto na rua. Reclamar desabafa, mas o tempo passa, chega de parar pra sofrer, essa vida foi feita pra nós. A música, eu acredito que a música ela cuida da vida no sentido mais íntimo da gente, porque eu acho que sem a música não sei se teria vida, sinceramente. É uma coisa muito íntima e muito particular, porque cada um gosta de um tipo de música, mas por fim todos gostam de música, né? Então a música ela tá sempre cuidando de nós diretamente, porque é muito íntimo, não tem como falar que é indiretamente. É uma coisa, o relacionamento que cada um de nós, seres humanos, temos com a música, é um relacionamento muito íntimo, então é muito direto isso. Repito que é importante a gente entender mesmo que sem música não teria vida. A vida, então, seria uma coisa muito, muito áspera, seria uma coisa muito sem graça. Isso eu posso afirmar mesmo, posso afirmar por todos. Porque não tem como, sabe? Eu acho que se não tivesse música, né, na vida, não existiriam os pássaros, porque, né, cada canto de um passarinho é uma nota musical, né? A gente tem no nosso interior uma base musical mesmo, assim. Aí, agora já é uma coisa mais específica que eu quero dizer, é uma coisa mais técnica, mais aprofundada no quesito música, né, em relação à vida. Então, no nosso interior, nós temos a concepção de música, de que isso faz bem pra gente, né? A música, ela traz o bem-estar, né? A música, ela traz a nossa saúde mental à tona. A música entra para mim como chave principal na pandemia para reduz os meus anseios, né? E me traz um pouco de alívio em todo sentido da minha vida, porque o processo de composição, para mim, ele me liberta, né? Porque eu consigo falar de coisas que para mim são tabus, então eu coloco na música e consigo compor, transformar em música. A informação que eu coloco na música em relação ao amor não necessariamente é um amor de homem para mulher, ou de mulher para mulher, ou de homem para homem. A gente pode falar de amor de pai para filho dentro de uma música, né? Mas o tema é amor. Eu acho importante abordar o amor porque é um tema mundial, né? E é um tema que emociona. O lance é saber respeitar e partilhar dos bons momentos, blindar o meu corpo com amor e paz. Eu pratico essa coisa de internalizar a composição porque eu quero cada vez mais expor a minha libertação na música, né? A minha expressão na música me liberta. Então, eu acho que a gente consegue resumir esse tema em volta da libertação que a música traz. Caminhar pelo bem, vou sorrir e querer acertar, ser feliz, ir além, pois a vida não pode parar. Peço ao Pai que a luz da vitória esteja no tom da minha voz pra cantar. Aos trapos estou, mas isso vai passar. Em um momento bem delicado da minha vida, eu escrevi o poema, que eu estava bastante triste, estava desesperado, e eu consegui, através da música, me encontrar e fazer uma canção que eu cura todas as minhas feridas, né? E assim, eu sempre tive o sonho de unir
a educação com a música, com a arte em geral, né? Mas assim, eu acho que a música dá mais poder para a gente, né? É uma arma que a gente pode usar e que os alunos gostam muito, né? Todo mundo gosta de música, né? E música tem muito a ver com a educação. A gente consegue pegar coisas muito subjetivas e transformar em objetivas, como o ritmo, como a disciplina, como escutar, que faz muito parte da orientação educacional também, né? Eu mesmo, quando eu estou triste, eu vou tocar, né? Quando eu chego numa festa, eu sou muito tímido, tenho a autoestima baixa por uma série de coisas que aconteceu comigo. Meus amigos adoram, né? Oh, chegou o tocador, chegou... né? Então, assim, é uma forma de interagir que eu também tinha dificuldade, né? Hoje em dia eu já superei de interação social, eu ficava mais caladinho e tudo. E a música me fez expressar melhor. E assim, é igual eu falo, muitas vezes eu tenho dificuldade de falar algumas coisas e quando eu componho, quando eu faço alguma música, isso vem naturalmente, né? Então me ajuda no meu bem-estar total, na minha interação social, na minha autoestima, na minha vontade de correr, na minha vontade de exercitar. Quando eu estou escutando música, eu corro muito mais, eu malho muito mais, né? Então assim, para mim a música é essencial. Um momento passa a ser o alimento. Nosso principal foco é interagir os adolescentes. A música tem esse poder. Nosso principal foco é aumentar a autoestima dos adolescentes. Nosso principal foco é estimular os adolescentes. Eu posso te dar um exemplo assim, muito simples. Na nossa escola tem muitos adolescentes chorando. Aí sou eu e orientador e orientadora, né? Aí sempre chamava a orientadora para conversar com a mulher e tudo. Aí ela teve um dia que ela não estava. Eu fui conversar com a menina. Aí tudo que eu perguntava para ela, ela continuava chorando, não, eu quero minha mãe. Eu falei, então eu vou ligar para sua mãe. Aí ela foi acalmando, eu falei assim, o que você quer ser? Aí ela, eu quero ser juíza, mas o que você gosta? Ela falou assim, eu gosto de música, eu sou baterista. Aí eu fiz uma dinâmica, que é o batuque da música do Come Fome, o nome da música, da palavra cantada, e declamei aquela parte das figuras rítmicas para ela. E ela começou a interessar, começou a conversar comigo. Aí eu falei assim, não, vem pra cá pra gente tocar, montar uma banda. O nosso intervalo cultural vai ser bem mais, né? Você pode participar do Grêmio Estudantil, trazendo, né? Então, assim, eu acho que a música tem a possibilidade de tornar um ambiente escolar bem agradável e não requer tanta coisa, porque eu também gosto muito da arte plástica, eu gosto da arte cênica, mas requer muito mais. A música, se você levar uma caixinha, você consegue fazer música, né? Se você levar um violão, você consegue fazer música. E tem uma interação muito grande com o português, com a matemática, com a química, né? Duas vezes no mesmo caminho. Então, ela interliga questões também que a gente tem dificuldade de mostrar concretamente, né? O saber escutar, a sensibilidade, o saber ter disciplina, né? Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com a nossa profissão. Inventando velhas formas de carinho, extravasando a loucura que ficou. E aí, Érica, se animou? Super! Adoro música. Então, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o cuidado com a vida e o bem viver. Voltamos daqui a pouco, não saiam daí. Que energia a música nos traz! 11º Fórum da Orientação Educacional, Cuidado com a Vida e Bem Viver, embalados com a música, não podia ser melhor. Mas a gente não vai parar aqui não, a gente vai continuar a nossa caminhada, né, Anne? Isso mesmo, Érica. E para darmos continuidade nessa jornada maravilhosa, convidamos vocês a acompanharem a entrevista de Eliane Cantanhede com Marco Aurélio Bilibil, psicólogo e diretor do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. Olá, pessoal. Estamos aqui com o professor Marco Aurélio Bilibil, que é um craque da psicologia. É um enorme prazer estar aqui com ele e com vocês. Como vai? Nossa, prazer enorme meu estar aqui com você, com todos vocês.
Eu vou começar do começo. Eu queria saber exatamente o que é ecopsicologia. Conta pra gente. A ecopsicologia é uma das vertentes da psicologia que nasceu nos anos 90 nos Estados Unidos, focalizada nas relações do ser humano com a natureza. E, claro, a psicologia sempre teve seu foco na relação das pessoas ou com elas mesmas, ou nas relações com os outros ou com os grupos. E, num determinado momento, começou a surgir essa reflexão de que a psicologia não integrava o que existe de mais que humano na nossa vida, ou não humano na nossa vida. Então, a ecopsicologia começou a fazer foco na relação do ser humano com os ecossistemas, com as outras espécies. Tem quem defina a ecopsicologia como uma psicologia interespécies. E também o foco na crise climática, na nossa relação com a extinção de espécies, nossa relação com informações que hoje mexem muito conosco, como das mudanças climáticas que vêm para alterar o nosso cenário de vida, com consequências bastante preocupantes e que gera efeitos, né? Por exemplo, hoje um dos temas mais importantes que surge, cresce na mídia, é a chamada ecoansiedade, eco-anxiety em inglês. Muito fácil, é só entrar no Google, você vai ver a quantidade de material que existe sobre esse ponto. E que, na verdade, diz respeito a como nós estamos reagindo às notícias que vêm junto com os relatórios do IPCC, as COPs, né? E todo esse cenário de agravamento da crise ambiental, e especialmente quem é pai, quem é avô, já consegue, se tem as informações, ter um cenário razoável das dificuldades que as novas gerações vão ter. Então, isso claro que gera angústia. Nas crianças e adolescentes também gera reações emocionais. Então, a ecopsicologia ela tem o foco em todo esse quadro de quem somos nós frente a esse mundo vivo ao qual nós pertencemos e que, por conta das nossas escolhas civilizatórias, mesmo sendo a base da nossa existência, vive uma fase de mudanças muito preocupantes. Nós, os seres humanos, somos os grandes predadores do planeta e, portanto, do futuro do planeta, né? Como é que a orientação educacional pode se envolver nesse processo de, vamos dizer assim, de acolhimento das crianças e adolescentes à natureza e da natureza às crianças e adolescentes? Esse tema já é um tema muito presente na literatura. Existem autores importantes que têm trazido conceitos que são inspiradores para a prática educacional, como, por exemplo, Edgar Morin, falando de uma identidade terrena, né? Um cidadão planetário. A gente hoje precisa, isso é uma necessidade premente, né? Integrar alguns conceitos no campo educacional que permitam uma compreensão por parte de crianças e adolescentes da experiência humana nesse planeta, em termos de um conhecimento mínimo de como a vida se organiza, o que é a base para uma coisa que é extremamente necessária também, que é maturidade ecológica, né? E, ao mesmo tempo, o resgate do senso de pertencimento a uma teia, né, que é assim, absurdamente maravilhosa nos seus mistérios, nos seus ciclos. Então, eu diria assim, é preciso resgatar o encantamento com o mundo natural, com o funcionamento, inclusive psíquico, das outras espécies. Hoje existe uma literatura crescente, infelizmente ainda apenas na língua inglesa, mas uma literatura crescente que vem mostrar o funcionamento psíquico de peixes, de mamíferos, eu arriscaria dizer o funcionamento psíquico de árvores, de plantas. Então,
ressensibilização para o fato de que nós vivemos num mundo psíquico. O psiquismo não está só no ser humano. Nós vivemos num mundo consciente. Hoje, algumas das teorias mais impactantes, né, vêm falar do próprio planeta funcionando como um organismo vivo. Animais que fazem luto com as mesmas fases que nós fazemos. É muito impressionante. Então, eu descobri o funcionamento psíquico dessas outras espécies e explorar esses relacionamentos do ponto de vista sensível, carrega a possibilidade de uma reestruturação ética nas nossas relações com a teia da vida. E é uma coisa básica, fundamental, e muitos pensadores concordam com isso, que a superação da crise ambiental ela realmente passa por uma revisão da nossa ética para com o não humano. Há uma espécie de, uma espécie de consenso ou uma percepção, na minha opinião errada, de que as crianças, os adolescentes, nós, seres humanos, devemos cuidar da natureza. Nós precisamos, cuidar da natureza. Mas eu queria ver o contrário. O quanto cuidar da natureza volta para nós, o efeito bumerangue, como a natureza cuida da gente e como essa interação é importante no equilíbrio emocional, no desempenho, no bem viver dos nossos estudantes. Muito rica essa colocação, essa pergunta que você tá trazendo. Primeiro que acho que tem um equívoco na maneira de abordar essa questão do devemos, né? Porque o devemos traz um peso. Na verdade, quando uma criança tem, um adolescente tem uma experiência com a natureza profunda o suficiente para despertar nele ou nela, né, esses sentimentos conectivos, especialmente se essa criança tiver pais ou professores que conheçam toda essa linha de pensamento que vem hoje, que a ecopsicologia é uma dessas linhas de pensamento, para fundamentar e para confirmar o valor dessa experiência de pertencimento da criança, sabe? Dessa sensibilidade, esse olhar sensível, isso é muito melhor do que o senso de dever. E o senso de dever, ele vem de dentro espontaneamente quando a criança estabelece relações e uma compreensão de que faz parte de um mundo vivo. E o segundo ponto que você coloca nessa pergunta, que faz todo sentido para mim, é o seguinte: existe uma quantidade enorme de pesquisas que revelam os efeitos da natureza não só no nosso organismo físico, como no nosso psiquismo. Estar em contato com o chão, mexer na grama, plantar. Foi revelado, por exemplo, numa pesquisa na Escandinávia, que em 28 dias, crianças que foram ensinadas a plantar grama, plantar arbustos, crianças pequenas, a microbiota intestinal se transformou em 28 dias. Além disso, as pesquisas revelaram que há um efeito no sistema nervoso, né, com ativação do sistema nervoso parasimpático, que quer dizer que nós relaxamos. As reações de relaxamento, diminuição da pressão arterial, diminuição dos batimentos cardíacos, tudo isso acontece apenas por estarmos próximos a árvores. O sistema imunológico nosso, isso é uma coisa impressionante. Se você fica 90 minutos, 2 horas, ou até menos, né, em contato com árvores, o seu sistema imunológico ativa células que destroem tumores numa proporção de mais de 50% da sua atividade normal. A presença de árvores gera também efeitos antidepressivos,
uma pesquisa revelou que se você pode caminhar numa floresta, num parque, as regiões do cérebro associadas à depressão, elas são reguladas. É incrível isso. Nós somos seres que fomos feitos para viver em interação saudável com o mundo natural. Olha, como vocês estão vendo, né, nós temos aqui várias frentes de conversa e de debate, né? Eu já estou aqui com várias perguntas pululando na minha cachola, mas eu queria voltar um pouquinho lá atrás quando você fala dos pais e dos alunos, porque eu me lembro que quando as minhas filhas eram pequenas, por exemplo, que elas faziam passeata na sala da minha casa contra o cigarro. Então, não eram os pais ensinando os filhos, eram os filhos também ensinando aos pais. Isso é uma interação muito bacana e que vale sobretudo na questão da natureza, quer dizer, como os pais tiveram muitas noções erradas na relação com a natureza, não é hora da gente inverter e pôr as crianças para ensinar os pais? De novo, muito legal essa colocação sua, porque o problema que nós estamos vivendo é um problema cultural. Tá? É uma cultura na qual nós estamos inseridos, que aprendeu a ver a natureza como coisa. Né? E a partir disso, a partir desse olhar empobrecido para o que é a teia da vida, é que se justificam uma série de iniciativas, inclusive econômicas, mas também de hábitos, que são bastante antiecológicas. Na verdade, isso tudo é a base de uma profunda ignorância ecológica. Por ser uma coisa cultural, uma realidade cultural, a criança que ainda está entrando nessa cultura tem dentro dela o sentimento original de encantamento. Um biólogo importante dentro da biologia, porque é o criador do conceito de biodiversidade, se chama Edward Wilson, criou o conceito de biofilia. Ele fala que nós, humanos, temos uma propensão positiva a nos relacionarmos com a natureza de uma forma encantada, curiosa, positiva. A criança nasce com isso. Então, das crianças, dos adolescentes, e isso é muito comum a gente constatar, surgem exemplos de que as crianças influenciam o ponto de vista dos pais. Agora, na COP26, a gente viu uma coisa que eu fico muito feliz de observar, o movimento de jovens e adolescentes mais forte, pressionando os líderes. Efeito Greta. Efeito Greta, que está se espalhando e tem que se espalhar, justamente por isso, porque a mentalidade adulta é aquela história. O Einstein dizia que você não resolve um problema complexo com o mesmo modo de pensar que o criou. Esses nossos líderes, eles vivem dentro de uma mentalidade que criou os problemas. Para eles é muito difícil mesmo achar soluções na intensidade necessária. Esses jovens, eles vêm com o coração conectado com o que é essencial. Gente, é preciso mudar. É preciso fazer alguma coisa. Olhem para nós. Né? Outros diriam, olhem... Indignação também, né? Precisa dessa indignação. Indignação, não é só a constatação. A indignação é que produz também ação e resultado, não é? Isso. Então, acho que nos dois sentidos, tanto essa indignação transformada em força política, como a criança que olha para a minha filha, quando tinha 4 anos de idade, ouvia sobre cigarro e uma pessoa conhecida nossa botou uma caixinha de... Ela pegou a caixinha e botou no lixo. E disse assim, essa é uma caixa de fumamento, não pode. Né? Ou seja, a sensibilidade da criança é um ponto muito importante nessa conversão do olhar dos adultos para uma perspectiva ecológica. Essa conversa está muito interessante, não está? Não saiam daí, vamos dar uma pausa e já estaremos de volta.
estamos de volta para continuar esse papo muito legal e interessante com Marco Aurélio Bilibiu. Agora, eu queria trazer a escola muito para o nosso debate, né? Porque a gente passou por uma pandemia. E aí a gente volta lá para o que você estava falando. A gente passou por uma pandemia em que todos nós ficamos muito enclausurados, dentro de casas, de apartamentos, né? Com tudo fechado, máscara e com medo uns dos outros. Né? Agora as crianças estão fazendo um movimento ao contrário. Elas estão saindo desse 1 ano e meio, né, de ficar conversando com a professora por uma caixinha, né, um quadradinho, e voltando para o ambiente do olho a olho, da pele a pele, da conversa e também do pé descalço, da árvore, da terra, do cheiro da grama molhada aqui em Brasília quando chove. Nossa, é o cheiro mais gostoso que existe para mim. Que existe. É cheiro de terra molhada. Quando cai aquela primeira chuva, né, vamos todos para a janela, vamos todos aplaudir, nós nos telefonamos, nos abraçamos. Quer dizer, esse momento da volta à escola tem um pouco isso também. Tirar as crianças do computador, tirar as crianças da solidão, tirar as crianças de dentro de casa para o mundo e para a natureza. O senhor não acha importante? Perfeito, perfeito. Aqui é importante entrar com um conceito de um escritor chamado transtorno de déficit de natureza. Ele criou essa ideia de transtorno de déficit de natureza sem, na verdade, propor que uma nova categoria psiquiátrica seja criada. Mas ele estava constatando justamente essa realidade de que as crianças estão cada vez mais frente a telas. E o mundo hiperurbanizado dá cada vez menos possibilidades das crianças terem a experiência da natureza, especialmente nas grandes metrópoles. Então ele cunhou esse termo, transtorno de déficit de natureza, que implica aumento da ansiedade infantil, implica aumento da obesidade infantil, da depressão infantil, inclusive do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Incapacidade de interação com os outros. Também. Isso é um elemento super importante. Então, o transtorno de déficit de natureza, ele pode vir acompanhado de um transtorno de... tira fora a palavra transtorno, de uma experiência de relacionamento pobre com os humanos também. Né? Então, resgate de relações olho no olho, em que a gente pode dar tempo para as relações, sair da tela, ou para as interações humanas, ou as relações com o mundo natural. Isso faz parte de um projeto de saúde que a gente precisa implantar. Essa história das telas é muito importante. Hoje nós vivemos um tempo em que a estimulação, a hiperestimulação que vem por meio do mundo digital, ela não tem volta, ela tem um lado positivo, né? Mas a gente percebe que ela precisa ser complementada por uma ênfase em relações humanas com qualidade e por uma ênfase em relações com a natureza. É muito importante que a vida digital venha acompanhada de vida natural. E as duas têm que caminhar juntas, porque a ausência da vida natural leva para o que a gente está chamando de transtorno de déficit de natureza e todas essas consequências associadas a esse déficit. E, claro, assim, o empobrecimento das relações humanas é um empobrecimento de alma que gera 1000 efeitos. Agora, eu achei muito importante você falar do equilíbrio entre as duas coisas. A gente não pode brigar com a tecnologia, a gente não pode brigar com o avanço, com o futuro. Então, o equilíbrio. Eu sempre discordei muito daquela história. Tudo antes era melhor. Ah, você brincava descalço, você brincava na rua, você jogava bola, então era tudo melhor. Não é bem assim, porque a internet também nos trouxe informação,
né, interação, globalização. Então, você hoje sabe o que está acontecendo no Sudão, não é? Você aperta um botão e sabe como é que estão as bolsas na Ásia. Então, é importante isso. Agora, como a orientação educacional pode ajudar nesse equilíbrio? Porque eu acho que, pelo que eu vejo como avó, inclusive, às vezes os pais pecam um pouco por dizer, sai da tela, não pode ficar na tela, você tem 15 minutos. Se você passar dos 15 minutos, você vai ficar sem, sei lá, chupar pirulito, sabe? E isso vai transformando aquilo que é uma atração fatal para a criança num vício. Como a orientação educacional pode agir para equilibrar e transformar as duas coisas em naturalidades do processo de desenvolvimento? Primeiro que o ponto delicado é o quão cativante é a tela, né? Isso eu vejo claramente na minha neta, que está com 5 anos. Então, não é uma tarefa simples, mas ela só pode ser assumida criando novos cenários, igualmente saborosos, cativantes, porque também a criança está na tela, mas se alguém chama, se meninos da mesma idade, crianças da mesma idade, chamam para uma brincadeira, é tão cativante quanto ou mais, né? E levar para o convívio com árvores, plantas e animais silvestres, é uma coisa muito cativante também. Hoje, por exemplo, existe um movimento de florestas urbanas ligadas ao sistema de saúde, florestas urbanas. Agora mesmo está acontecendo um congresso na Coreia sobre florestas dentro das cidades, que, na verdade, é justamente abrir cenários para que dentro da cidade, de uma forma segura, as crianças possam ter acesso a plantas, árvores com borboletas, macaquinhos, animais, pequenos mamíferos, porque isso nos devolve a nossa origem biológica, nos devolve aquele senso de pertencimento que eu falava antes. Então, criar novos cenários é a saída para isso. Agora ensina, não só para quem está vendo a gente, mas ensina para mim também, como em vez de dizer não, sai da tela, não pode mais, como você dizer sim, vamos brincar, como dizer, vamos comer uma comida gostosa? Olha, vamos ali ver aquela borboleta, como trocar o não pelo sim? Sim. Acho que você está perguntando assim, como é que a gente gera encantamento no outro, né? Exatamente. Como gera encantamento no outro? É claro, apresentando um cenário cheio de possibilidades, em que nós próprios olhamos para o cenário que é ofertado com prazer, né? Com prazer. O prazer move o mundo, né? O prazer move o mundo. E move as escolas também. Para o bem e para o mal. Mas Como para o mal? Grandes sofrimentos gerados, eles vêm pela busca do prazer a partir do uso dos outros, né? Prazer que entramos num tema complexo, mas quando o desejo de ganho ou de domínio sobre outros, né? Ganho ou domínio sobre outros, vem acompanhado de falta de percepção sensível do outro, pode esperar que venha sofrimento, né? Então, assim, o prazer ele precisa vir sempre acompanhado da sensibilidade, né? Para aqueles que estão conosco gerando prazer, né? Ou seja, a igualdade também, né? O prazer, a igualdade, ver o outro com o mesmo direito que você tem de inclusão, de felicidade, de bem-estar e de bem viver, não é isso, professor? É isso, e eu acho que esse é um ponto central em que a gente chega, que nos remete ao tema da ética, né? O tema da ética. E eu gosto muito de uma ideia que diz que a base de toda a ética é a sensibilidade para o outro. Porque quando a gente tem sensibilidade, uma percepção sensível para o outro, não precisa de regrinhas. Você sabe o que o outro precisa.
E é mais fácil respeitar o limite e a necessidade do outro. E o outro também vai entender o que você precisa. Exatamente. No final das contas, o que nós estamos fazendo aqui estamos conversando sobre uma educação para a sensibilidade. Porque, de fato, a gente precisa de uma revolução da sensibilidade, que é acolher a nossa sensibilidade, dar espaço para ela falar, para ela ser escutada e levada a sério. Porque num mundo onde predomina a racionalidade, a linearidade, uma visão mais materialista, a sensibilidade tem um lugar muito pequeno. E pela falta de sensibilidade, você acaba chegando na falta de ética. Então, para mim, a educação é o grande processo de resgatar a sensibilidade do humano, né? Tanto para os outros, como para a natureza, como para o conhecimento e como para o seu próprio caminho. Quem sou eu nesse mundo, nessa vida? O que eu vim fazer? O que eu quero? E como eu faço essa vida que meu coração pede a partir de relações sensíveis com os outros. Eu tenho, para mim, uma regrinha da felicidade, a minha felicidade. Eu preciso estar com pessoas queridas, fazendo coisas legais na natureza. Se eu tivesse esses 3 elementos, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, né? Mas, assim, eu acho que a sensibilidade humana é linda. Quando ela é ferida, ela pode se converter até em perversão. Resgate, apoio da sensibilidade, eu acho que é a grande tarefa da educação. Gente, com esse fecho sensacional, que fala a alma, que fala o coração da gente, o que mais podemos dizer? Vamos pensar. Eu queria agradecer muito a você, Marco Aurélio. Prazer foi uma enorme conversa estar contigo. Excelente. Isso para mim aqui não foi um dever, foi um prazer e eu aprendi muito. Muito obrigada. E muito obrigada também a você que está aqui nos escutando, aprendendo, discutindo, para que nós possamos ser pessoas mais felizes e capazes de fazer o nosso mundo, a nossa atmosfera, o nosso futuro e os nossos coleguinhas, nossos colegas, nossos pais, nossas mães também mais felizes. O ser humano feliz é capaz de fazer o outro ser humano também mais feliz. Muito obrigada. E com essa entrevista, nos aproximamos do encerramento do nosso 11º Fórum da Orientação Educacional, que tivemos o privilégio de trazer para esse ano essa temática tão primorosa, cuidado com a vida e bem viver. Através de experiências, de tantas entrevistas e de tantas pessoas que puderam contribuir com o nosso fazer, com a nossa constituição, com a nossa presença aqui e agora. Parabéns a você, orientador e orientadora educacional. Gostaria de agradecer à TV Câmara Distrital pela parceria, à Secretaria de Educação e a todos os nossos parceiros e colaboradores, que a cada ano vive com a gente esse momento especial. Não é, Michele? E assim chegamos ao encerramento de mais um Fórum da Orientação Educacional. Um evento que tem como objetivo celebrar o Dia da Orientação Educacional, mas também nos inspirar, nos impulsionar em nossa praxis para uma educação cada vez mais contributiva para a formação integral dos nossos estudantes. O programa se encerra, mas não as nossas celebrações. Eu tenho uma agenda para convidar vocês. E o primeiro convite que eu tenho a te fazer é para que você vá lá no Instagram e siga o nosso perfil goi.dispre. Chegando lá, você vai encontrar um post te perguntando como você exerce cuidado com a vida e bem viver. Participar dessa pergunta vai te dar acesso ao sorteio que vai entregar alguns presentes, alguns mimos, para a gente seguir cuidando da vida e bem viver. Seja com massagem, seja com música, enfim, vá lá ver que tem alguns presentes muito legais que foram reunidos pela comissão organizadora do 11º Fórum da Orientação Educacional. Passou lá no Instagram e participou, já está aí no 2º evento de comemoração da orientação educacional. Terceiro evento, o sorteio, às 5 horas da tarde, também lá pelo Instagram, numa live ao vivo. Nosso 4º evento é a entrega desse sorteio, mas não somente os sorteados vão poder participar desse momento,
como todo mundo que quiser cair no samba, na música, acompanhando Dudu Sete Cordas, numa apresentação no Clube do Choro, a partir das 12 horas desse dia 4 de dezembro. Nosso dia, vamos lá celebrar. E a gente tem um presente especial para os 10 primeiros orientadores educacionais que chegarem lá vestidos com a camiseta desse fórum. Você vai poder entrar gratuitamente. Então chama aí as suas companhias e vamos cair no samba para seguir celebrando. E dia 10 de dezembro, na parte da manhã, o Sindicato dos Professores segue celebrando o nosso ofício com um café colonial. Não deixe de participar. Quero encontrar todos os colegas em todos esses eventos. Seguimos juntos. E a gente tem mais alguma coisa para celebrar? Como que a gente vai seguir comemorando? Michele, estamos encerrando o 11º Fórum da Orientação Educacional. Cuidado com a vida e bem viver. E o último presente que gostaríamos de ofertar a vocês é uma bela canção interpretada pela nossa amiga orientadora educacional, Kel. Muito obrigada a todos da comissão organizadora deste maravilhoso fórum, a toda a gerência de orientação educacional, a todos os nossos parceiros e colaboradores, às nossas coordenadoras intermediárias de orientação educacional e a você que esteve aqui todo esse tempo para juntos celebrarmos a vida e o nosso ofício. Feliz Dia do Orientador Educacional! Cuide-se bem, perigo há por toda parte, e é bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma arte como tudo. Cuide-se bem, tem mil surpresas à espreita, em cada esquina mal iluminada, em cada rua estreita. Em cada rua estreita do mundo, pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto, pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto. Cuide-se bem, perigos há por toda parte, e é bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma arte como tudo. Cuide-se bem, eu quero te ver com saúde e sempre de bom humor e de boa vontade, e de boa vontade com tudo, pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto, pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto, pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto. Cuide-se bem.